Olá, pessoal. Estamos aqui numa edição especial do nosso podcast do Politizai-vos. Também nessa mesa bonita, composta só por mulheres, exceção de mim, claro, em homenagem especial ao Dia da Mulher, né? Nós estamos na Semana da Mulher, hoje é sexta-feira, né? E temos assuntos bem interessantes, por isso nós temos essa mesa composta de mulheres brilhantes com histórias sensacionais para compartilhar com vocês. Temos aqui a doutora Dayana, advogada, empresária, ex-magistrada, né? Que mais também? Do lar hoje, Olá, né? Uma posição professora. nobre, professora, né? Dá um alô para o pessoal. Olá, pessoal. Uma satisfação estar aqui com você, Telê. Muito obrigada pelo convite, né? Compartilhar essa mesa aí com essas duas brilhantes mulheres. E para mim vai ser um transbordar muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada. E aprender, né? Vim aqui para aprender. Tá certo. Doutora Jéssica, advogada do Direito Eleitoral, especialidade, né? Doutora Jéssica. Secretária-geral da primeira comissão que a OAB constituiu no Brasil, de todas as OABs, com um tema conservador, que é a comissão que é aqui em Goiás, na OAB, da advocacia conservadora, que agora passou a adotar o nome da advocacia dos estudos jurídicos da advocacia conservadora, que eu brinco, né, que tem que pôr legenda, o pessoal parar de, né, polemizar. Isso, exato. E tem essa nobre posição, né, de estar ali também representando as mulheres nessa pauta. E tem que dar um alô para a galera também, né, pessoal? Boa tarde, pessoal, doutor Telêmaco. Muito obrigado pelo convite, né? Araceli, ativista aí no direito eleitoral também, ao mesmo tempo, porque para estar ativa nessas questões, você tem que estar ali ativa na questão do direito. Doutora Daiane, que realmente eu fiquei sabendo um pouco da história dela aqui e me admirei bastante. Uhum. E tem a Araceli Cantuário, companheira na Frente Conservadora. Quem nos segue sabe que eu sou vice-presidente da Frente. A Araceli está conosco lá, tem uma história longa, né, Araceli? Uma história longa. De ativismo político, de muito trabalho, né? Eu brinquei esse roxinho, não engana não, é uma guerreira, uma leoa que tem aí, né? E realmente que entendeu qual que é a posição das mulheres, né? De reinar, de exercer aquele domínio que Deus mandou, mas sem rótulos, né? Que esse é um dos problemas que a gente vê hoje, né? Mas eu queria, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes com a doutora Jéssica, ela contando uma história, né? Quando ela tomou posse, presidente secretária-geral da comissão, e houve muita polêmica, né? Muita crítica a isso, a ser uma comissão conservadora. Conta aos nossos amigos como é que foi isso, doutora Jéssica. Bem polêmico, né? Ao mesmo tempo que eu recebi o convite eu não esperava o convite, eu sabia que era a semana das posses nas comissões, e o momento que eu recebi esse convite, eu pensei, caramba, né? Que convite. E logo achei, o Matheus me ligou, a Mariana me ligou, eu falei assim, olha, eu vou aceitar esse convite, acho que vai me agregar bastante, vou aprender bastante, e já tinha escutado falar a respeito de você, do seu canal também, e me interessa muito, né, a questão da política, não só política governamental, mas a classista também, mas eu pensei que eu ficaria de fora, até porque não era do meu interesse. E quando eu recebi o convite, logo de cara eu aceitei, me questionei um pouco se seria viável, né, eu estar ali naquela posição, mas assim que eu aceitei, não imaginei que seria tanta polêmica. Eu não pensei na questão polêmica que aconteceria. Pelo contrário, pensei, bacana, né? Mais um tema ia ser discutido, né? Mais uma comissão, e a primeira, legal. Assim como tem várias outras que foram instituídas também nesses últimos 3 anos, né? Vários temas diferentes. Sim. Então, não vi problema nenhum em ser uma questão polêmica. De repente, aconteceram alguns comentários, algumas pessoas vindo no meu Instagram, alguns colegas, e me questionando, como assim você vai estar nessa comissão conservadora? E como eu estava trabalhando ali em um processo, eu fiquei fora do meu celular umas 2 horas. Quando eu peguei o celular, só aquela enxurrada de cancelamento, de questionamento, né? Acusações, não respondi nenhum. Bem fundadas ou sim, totalmente infundadas? Não, totalmente infundadas, até porque nem nós tínhamos a pauta da comissão. Sim. Então, como você vai criticar algo que você ainda não sabe nem do que vai ser tratado, né? Sim. Então, eu nem respondi até ninguém, nem meus amigos próximos mesmo. E o tempo foi passando e realmente se concretizou. Nós tomaríamos posse. Depois que eu tomei a posse lá na comissão, conversei com o doutor, a gente não tinha ainda aquela pauta pré-definida, aí houve a alteração do nome e tudo mais.
alguns colegas mais próximos a mim, contrários a essa pauta, vieram conversar comigo e eu tive meu posicionamento, né? Até coloquei ele nas minhas redes sociais, que é onde eu quero estar, né? Se eu, mulher, não posso escolher o lugar onde eu quero estar, eu acho que uma pauta que está sendo tão defendida aí ao longo dos anos não está correta, né? Então, assim, me colocaram como secretária-geral dessa comissão, a primeira no Brasil. Eu quero estar lá, eu decidi estar lá e me sinto super à vontade, tanto com o doutor quanto com o vice-presidente. E foi uma polêmica, ao mesmo tempo, bacana, porque alguns que quiseram me ouvir entenderam o meu lado e até fizeram postagens a respeito disso. Outros não, e sempre será assim, sempre terão as pessoas que, mesmo nem sabendo do que está sendo discutido, vão contra aquela situação. E essas pessoas não tem como a gente mudar o pensamento delas, né? Eu participei desse processo bem próximo, né? Não sei se o pessoal sabe, eu não falo, não fico falando disso porque as pessoas podem confundir a fala do Telema com a pessoal, a do ativista político, dono do canal aqui, Politizai-vos, com a fala institucional do AB. Então eu sou muito cauteloso, não fico me apresentando, não está no meu perfil, descrição de presidente da comissão da AB, porque eu trato isso como uma missão, não é algo para me projetar, me vangloriar. Mas também fiz parte, caso o amigo não saiba, eu fiz parte desse processo, porque eu sou o presidente dessa comissão. Fui também convidado de última hora, né? Teve gente que achou que eu criei, e o repórter me perguntou aqui, comissão que o senhor criou. Eu falei, não criei nada, nem foi eu que pedi, não foi eu que articulei nada, eu simplesmente fui convidado e me senti muito honrado, né? Talvez por a gente estar muito presente no debate público, talvez foi por isso que me convidaram. Mas chegaram a me chamar de advogados, criticando, né? Por coincidência, todos esses que eu pesquisei, pelo menos que integra a atual gestão, não vi ninguém me criticando publicamente diretamente, apesar de eu saber que mesmo ali dentro do OAB, né, no nosso grupo, tinham pessoas se opondo. Mas aí eu ia entrar no perfil, foi todo mundo que fez campanha para chapas contrárias, sabe? Criticando me chamando de defensor de ditadura e defensor de tortura. Tem uma comissão que defende tortura. Tamanha ignorância das pessoas, não sabem o que é conservadorismo. Se você botar essa lógica simples de conservar o que passou agora, não, provavelmente teriam conservadores defendendo o governo petista, porque, né, passavam a conservar o petismo. E está longe disso, né? O conservadorismo que a gente defende são aquelas pautas que a gente tem por nobre, que foi legado pela história da humanidade. O conservadorismo que remete ao conservadorismo inglês, né, da época, um movimento contrário à carnificina que foi a Revolução Francesa, né, e ali que teve com o grande expoente Edmund Burke, que nem é mencionado no Brasil, né. Eu tenho um livro do Russell Kirk, que é a Bíblia do conservadorismo, que ela foi publicada, já está na 19ª edição no mundo, já tem mais de século que ela é publicada. No Brasil, a primeira tradução em português veio no ano passado. Então não culpa as pessoas, porque há ignorância nesse debate. As pessoas não têm acesso à informação e acham que conservadorismo, entrou no meu perfil me xingando, se isso aconteceu contigo, me xingando de lambedor, de bota de milico e tal, assim, como se fosse defensor de regime militar. Assim, chegava a ser engraçado, né? Mas a senhora ficou famosa nacionalmente. Né? Até no Popular saímos. Não, no Popular, Terra Brasil, não sei se a senhora viu. Foi mais Goiás também. Mais Goiás, vários lugares, né? Saíram assim. O que eu acho lindo quando eles fazem isso é que eles te criam uma mídia espontânea gratuita, né? Hoje em dia, no mundo digital, a gente conseguir tráfego orgânico é tão difícil. Então, eles criam para você uma mídia gratuita e vai levando mais pessoas a te conhecer, a conhecer vocês. O trabalho é bem melhor. E eu não sei a doutora Jéssica. Né? Eu não ganhei seguidores, eu ganhei militantes. As pessoas que passaram a me seguir eram assim, eu tô com você, eu te apoio, eu quero estar junto desse movimento. Assim, eu não fui atrás, não fiz nada, foi o que você falou. É desse jeito. Eles criaram pra mim uma militância. A turma tomou dor, começou a bater boca em grupo por minha causa, começou... Eu ganhei também, alguns pois militantes. E as pessoas tomaram nossas dores, porque viram a injustiça das acusações, né? De uma coisa infundada. E eu entendi porque nós temos um presidente eleito, né, que isso colaborou muito para a eleição do atual presidente, que é polêmica, etc. Não tô foi aqui. assim que ele se elegeu. Exato, acusações, né, que ele campanha, ele não foi projetando, né, gerando indignação, e aí ele não ganhou seguidores, ele ganhou militantes. Tanto é que ele tem militantes hoje, virou mito, né, para muitos. Eu entendi esse movimento porque eu, lógico, na devida proporção, mas eu experimentei. Bem mínima, né, mas eu também. Mas eu entendi perfeitamente o que é isso. Você estava falando de escolher onde tá, né, e nós estamos na Semana da Mulher, e nós temos aqui a doutora Dayana, que tomou uma escolha que eu acho assim, extremamente nobre, corajosa,
Para mim é uma referência, eu tomei conhecimento. Eu já conhecia a doutora Daiane, mas não lembrava que conhecia, não liguei o nome à pessoa, né, quando isso tudo aconteceu, mas eu tomei notícia pelo Popular, ela vai contar a história. E saiu na imprensa nacional e tudo. Eu quero que ela conte um pouco, né, para te mostrar o que é uma mulher empoderada, né? Mulher empoderada, eu publiquei a foto no Dia da Mulher, minha esposa lá, dando tiro, que eu acho que mulher empoderada tem que andar armada, né, para se defender de homens covardes, que existem muitos, mas não são todos, tá? Saibam disso. Tem homens que também defendem as mulheres, na verdade. Tem uns que morrem por nós. Exatamente. Mas ela, para mim, é um exemplo de mulher empoderada, livre para escolher o que ela quiser. Como a doutora Jéssica falou, eu sou livre para escolher onde eu quero estar. Né? Se a pessoa quer ser empresária, pode ser. Se ela quer ser do exército, pode ser. Se ela quer ser dona de casa, ela pode ser. Mas eu quero ouvir a sua história também. Bom, essa história correu, né? Correu nesse país aí. Eu te confesso, Telêmaco, que assim, não foi uma decisão fácil, né? Foi uma decisão que mexeu muito comigo, com a minha família, com a minha família de origem, né, com os meus pais. Então, assim, porque foi um cargo que foi uma conquista da família. Assim, não é algo fácil, né? Assim, o meu pai era engraxate aqui em Goiânia. Então, assim, ele projetou os filhos, né, em carreiras. Meu irmão hoje muito bem sucedido, cirurgião plástico. Minha irmã ainda continua no judiciário, concursado também. E eu entrei nesse concurso, e assim, ele mesmo engraxate, mas ele também, depois ele alcançou, né, o concurso público ali como um projeto de vida, e com 23 anos ele passou. Na época era um dos melhores concursos do estado, que era de fiscal de rendas, né? Então, quando eu me vi nessa decisão, e eu entrei muito nova, eu tinha 23 anos de idade na magistratura. E no judiciário, concursada aos 19. Eu falo, hoje eu não entrei, tudo o senhor que me colocou. Então, né, vivi uma metanoia que hoje eu falo abertamente, né, quem eu sou em Cristo, né? E, enfim, e aí aos 39, eu vi que metade da minha vida eu tinha entregue, né, dedicado ao judiciário. E eu amava aquilo. Eu amava atuar, ou estar onde eu estava, né? E eu falo muito hoje assim que as nossas mães nos criaram para isso, né? Assim, foi uma geração que eu acho que sofreu muito, tanto em discriminação, machismo, né? Que realmente elas lutaram por esse espaço. Sim, uma luta legítima. É uma luta legítima, sim, mas assim, vivendo com homens que tiraram, né, essa igualdade. Então elas se viram mais superiores. Eu lembro de ganhar uma fantasia quando criança, era uma fantasia da Mulher Maravilha. Gente, aquilo era a minha fantasia e eu fazia acontecer. E lá em casa nós somos um povo muito corajoso. Então, assim, nós somos criadas mulheres muito fortes, muito corajosas, muito destemidas. Assim, você vai crescer sem precisar de homem, sem precisar de nada, enfim. E aí meu pai projeta isso e com sucesso, né? Então, foi um sucesso dele também, da família. Então, assim, tomar essa decisão foi além de falar, uau, vou fazer o que eu quero da minha vida, entendeu? Não foi só isso, né? Mas essa decisão, ela vem a partir de uma postura, né, de uma descoberta, assim, eu falo, né, com muita certeza. Hoje, depois de 6 meses, eu consigo falar sobre isso, porque antes eu ainda não... Eu falo, eu queria morar na roça, eu falei, vamos embora pra roça. Deixa eu esconder, ninguém me vê. O pessoal veio querendo fazer entrevista, eu falei, sério que precisa fazer entrevista? Não, né? Porque aí o presidente me chamou, falou, você precisa falar. Por quê? Presidente do tribunal. Do Tribunal de Justiça. Por que você vai fazer isso? Eu já entendi, ele ficou 30 dias, né, esperando, assim, será que está tudo bem com ela? Você não quer, né, esperar um pouco? Porque não tinha oportunidade de pedir uma licença. Sabia que a magistratura, você não pode pedir licença para interesse particular. Ou você é juiz, eu descobri ouvindo sua história. Ou você é juiz vocacionado, porque é uma vocação, né? Eu acho que é um chamado. Sim, é um sacerdócio. Hoje só é um sacerdócio. Assim, você não tem condições. O juiz que entendeu o papel dele, e digo isso também do advogado. Quem vem fazer entrevista aqui comigo, já vi gente chorar na minha frente. Eu começo a falar da importância do sacerdócio, a pessoa sai daqui, uau, é isso que eu quero pra minha vida. Estava em dúvida se advogar ou não, eu quero isso. Porque é muito relevante. Né? Promover justiça, ser instrumento de justiça,
lembrando que o trono do Deus que nós cremos é assentado nessa justiça, né? Você ser o instrumento disso, ou não, ou uma responsabilidade que você pode falhar e promover a injustiça. A injustiça. Então é muita responsabilidade, muita nobreza. Você cuida de um povo, né? Sim. Você cuida de um povo. Na hora que você começa a ver, fala, não é mais só um papel, desculpa, não é só mais um processo. É um povo que está aqui, né? Que precisa da sua atuação. São vidas. Então, assim, eu sempre prezei muito por isso. Eu, graças a Deus, né, com toda o que os meus pais me trouxeram, assim, como desde criança, né, integridade, responsabilidade, compromisso e tudo, assim, andei nesse estado inteiro. Eu falo que eu fui para não é a pior, não posso falar pior, porque senão o pessoal da comarca me espanca aqui. Mas a mais distante da capital. Minha primeira comarca foi Campos Belos, a 630 quilômetros de Goiânia. Eu, aos 23 anos, me chega uma menina, né? Uma menina, assim, mas assim... E regiões afastadas tendem a ter um comportamento muito provinciano, Sim. né? Quem que é essa menina? Quem é que achar que manda aqui, né? Deve ser cheio dos coronéis, cheio das tias que mandam, né? Muito. Deve ser muito desafiador. E o que eu tava te falando, isso, assim, interessante, que em momento algum eu vivi, assim, alguma experiência, mesmo nova e mulher nesses ambientes, de ser menosprezada ou ser, né, ter preconceito, não sei, assim, eu tento pela postura, não sei a que se dar isso, né? Mas, assim, eu nunca senti. Mas, enfim, voltando à decisão... Você sentiu preconceito pelo fato de ser mulher. Talvez o cargo tenha blindado, né, de uma certa forma, assim, a gente, né, foi essa a minha realidade. E então, assim, pra te abordar, né? E aí, voltando à questão da decisão, então isso passou por um momento de metanoia, eu falo total, assim, de total mudança de visão, assim, da verdade sobre a vida, assim, de entender quem eu era, de onde eu venho e para onde eu estava indo, quem eu era em Cristo, quem era minha família, quem era eu, meu marido, meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Liz, né, de 8 anos, o Lourenço, de 5. E a gente, numa família, ao que tudo indica, uma família perfeita, morando num lugar maravilhoso, com a carreira que no mês seguinte tinha 12 mil querendo entrar. Uau. E aí a Dayana me vem e toma uma decisão dessa. Até agora não ficou claro para os nossos seguidores aqui, nossos amigos internautas, que decisão que foi abandonar a carreira da magistratura. Exonerar a pedido a carreira, né, da magistratura, que há praticamente 20 anos, contando o tempo de escrevente, né, que desde os 23 eu estava. Então foi falar assim, adeus e não voltar. Para quem não é do direito, é a carreira de juiz. Aqui é juiz de tribunal, né, carreira... É juiz de da futebol. Toga, né? Da Exatamente. toga. É juiz da toga, né? Aquela autoridade mesmo, né? Que representa o Estado para julgar os nossos direitos. Então, não é juiz de carteado, nem de jogo de futebol. E aí muitos me perguntaram, assim, né? Mas é porque era chato, né? Que negócio de processo. Eu falei, cara, eu amava. E sabe o que é o mais interessante, né? Porque, assim, era muito mais interessante, eu confesso, já chorei por isso, hoje eu consigo falar sem chorar, mas eu confesso que era muito mais interessante do que estar cuidando de menino, do que ficar criando menino. Então, assim, essa questão da mãe sair de casa para não ouvir um choro, para não ouvir uma resistência, porque você vê, cuidar, eu mandava, desmandava, prendia, soltava, todo dia era fácil, né? Vai, busca, vai, solta, mete o pé e quebra a porta. Chega em casa, menina, põe esse trem aqui, menina, põe isso aqui, menina, até eu conquistar a minha autoridade com os meus filhos, foi assim, uau, como é isso, né? Então, assim, aí eu voltei tudo. E vai muito além, assim, essa tomada de decisão em descobrir essa identidade, em ter uma preocupação muito atenta. Eu falo isso, já fui até testemunhar em igrejas, assim, onde eu fico mais à vontade, assim, né, para falar mais disso, aqui a gente tem outras pautas, mas, assim, vai além de assim, uma decisão de cuidado com o que eu vi que Deus me trouxe como sendo a minha maior herança. E os meus filhos estavam começando a manifestar muitos problemas de saúde. Meu filho com refluxo, sinais de ausência assim, extremas. A minha filha brigava começou a ser uma intimidade nossa muito grande isso, falar disso, assim, ainda, né, me emociona e tudo. Mas a minha filha começou a ter alguma manifestação de suicídio. Uma criança de 8 anos de idade.
Então, falas verbalizou isso e não só verbalizou, como começou a verbalizar de uma forma arquitetando a situação. Então, por 3 oportunidades e tudo assim, em um mês que eu estava de férias, que onde Deus começou a mexer comigo, né, sobre isso e eu começar a entender realmente assim, né, o sentido de tudo, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, e tão nova ele ter me colocado lá, né, então assim, eu falei, mas é chegada a hora, e esse tempo já deu, então assim, é o meu tempo, né, aqui, e eu tenho um histórico familiar também, que aí eu tive uma atenção muito especial para isso, então assim, eu cheguei antes, mesmo com os meninos, com tudo certo, morando e vivendo tudo que era certo, que tudo com uma mulher né, meu marido é lindo. Gente boa. Meu marido é lindo, gente boa, né? É linda por conta dela. Eu vou falar pra você igual eu falei pra Carol, quando ela falou que o Pablo era lindo. Ainda bem que você acha. Ainda bem que eu acho. Ainda bem. Então... Deus foi generoso com eles, né? Ser igual a esposa. As esposas. E aí, então, eu já tive meses, assim, de às vezes estar de férias, 2 férias por ano, gente. Olha isso, né? De não querer levantar da cama. De existir um vazio que não tinha preenchido. E eu era uma mulher poderosa. Nos critérios né? naturais, poderíamos dizer que era plena, completa. Por quê? Acesso Né? a tudo, Porque né? esse vazio, o que é que tá acontecendo? Não. E já... Um casamento bom. casamento O Danilo é um cara admirável. Eu confesso, né? Bonito é por conta dela. Como eu disse, um cara gente boa. Cara que eu admiro. Cara divertido, cara, né? Trabalhador. Sim, e assim, só que aí com isso... Nome de Deus. Nome de Deus, temente, né? Eu falo Esse que ele canal orou, aqui é de ativismo político cristão. ele orou 10 anos para eu tivesse uma conversão a Cristo. Eu falo, né? Porque a gente casou e aí ele já era, mas eu falo muito no pé na religiosidade e eu na legalidade. Entendeu? Então, assim, eu não tinha aquela noção. Eu falei, que é isso? Homem mandar na casa? Quem manda e desmanda lá fora. Pede Quem manda aqui deferimento. sou eu. Mas não, a gente não chegava a discutir. A gente nunca, né, foi um casal de discussão. Mas estava tretando muito. E por causa das crianças, aquela instabilidade, o coração, né? Então, eu falei assim, tudo tinha meu coração. Mas cuidar da casa, enxergar aquilo como um reinado meu, né? Entendeu? Então, assim, eu não conseguia enxergar aquilo. Eu falei, e as crianças começando a ter esse tipo de comportamento, dificuldade de aprendizado, né? Quantas e quantas pessoas que eu vejo depois. E o interessante, quando eu te falo essa situação ligada ao suicídio, assim, que é um tema muito polêmico, é um tema, assim, debaixo do tapete, né? Que a gente, né, assim, não é muito revelado. Então, nós tivemos histórico, um familiar, envolvendo essa situação. Então, eu estava vendo que eu precisava tomar uma decisão para que aquilo definitivamente acabasse na minha família. Né? Daqui não vai passar. Amém. Então, quando eu vi isso e em muita unidade com meu marido, que aí a gente começou a viver, né, fazer umas imersões meio diferente, né? Aí buscar... E aí eu fiquei louca na Bíblia, assim. Eu conheci Deus, né? Um homem abençoado aí fala no meu coração, né? Acho que Deus ele foi usado para falar no meu coração e aí eu comecei a falar, não quero saber de nada de doutrina de homem termo, não. Eu quero ir direto na Bíblia. Deus não fala com não sei quem, fala com não sei quem lá, então vai falar comigo também. E aí eu fui vivendo aquela experiência, assim, 30 dias muito intensa, e até hoje, assim, hoje eu e a cada dia mais eu busco mais, assim, falo, ficou louca eu falei, fiquei mesmo, em Cristo, né, mas de uma forma, assim, que ele me mostrou aquilo, assim, que era uma decisão que ele falou, tudo bem, minha filha, você tem livre-arbítrio, você pode fazer isso se você quiser, eu vou te amar do mesmo jeito, eu entendi aquilo, só que aí a partir do momento que eu vi, eu falei, não é só isso. E aí eu me vi em outro chamado. Eu enxerguei meu primeiro ministério e Deus fala comigo, olha, esses filhos não são seus, eles são meus. Você tem que cuidar dos meus filhos. E aí eu, né, a princípio, muito focada ali em cima das crianças e preocupada ali com aquela situação, falei, meu Deus, me dá sabedoria para direcionar daqui para frente, né? Que passou, a gente, né, tá preocupada. Agora é seguir o caminho, o próximo caminho. E aí eu vivi, assim, buscando, né, tomei essa decisão, e se eu te falar que, assim, um mês depois, isso marcou muito para mim, um mês depois que eu tomo essa decisão, fiquei, né, nessa, assim, em casa mesmo, bem intensa com os filhos e tudo, aí eu tive uma notícia,
de um caso polêmico também que eu conduzi 10 anos antes, e que envolvia uma criança abusada, que é inclusive um caso, né, do meio jurídico. O pessoal sabia muito do caso. Eu não cheguei a tomar decisões no caso, mas eu tinha que cumprir ordens do tribunal e a gente nunca conseguia cumprir e tal. E era uma alegação de abuso infantil do pai com a filha e a mãe resistindo. Um caso que me doeu muito, assim, um dos casos mais polêmicos, né, que eu tive que conduzir. E um mês depois da minha decisão, com toda essa questão envolvendo, né, questão de suicídio e tudo, eu tive a triste, infeliz notícia de que aquela criança lá atrás, aos 13 para 14 anos ela tinha suicidado. Meu Deus. Ela falou assim, você lembra aquele caso, assim, assado? Eu falei, lembro, tal. Eu falei, lembra aquela criança? Eu falei, lembro. Pois é, essa menina suicidou. Eu falei, nossa. Eu falei, pensa, né? E aí e isso ronda, esse espírito ronda a nossa família, ronda o mundo, né? Então, o que Deus me guardou disso, né? E eu tive essa sensibilidade em ouvir essa voz dele, né? E escolher, e assim, e eu falo, a minha decisão, as meninas até falam assim, não, isso é a personificação da coragem, é uma coragem do alto, porque a gente sabe, né, o dia de amanhã vai pertencer a Deus, mas essa primeira confiança nele, e essa unidade no lar também com o marido, né, porque até então também, assim, ele teve que apoiar isso, né. Eu falo assim que, inclusive, com essa decisão eu liberei ele para prosperar mais ainda, porque eu falei, agora você tem que rebolar mais aí. Agora é só uma fonte, né? A fonte está, por enquanto. Não é que apesar que você também é empresária. Agora eu estou retomando. Eu falava assim, eu gostava de aluno, eu sempre conduzia aluno para prestar concurso, então, assim, eu orientava. E eu falava, tudo aquilo tinha meu coração, mas dentro de casa o coração não estava. Ficava o dia, noite, passava final de semana na comarca virando processo. Eu era padrão CNJ de qualidade. Olha a minha só. equipe lá, eu falo padrão CNJ. É padrão FIFA, viu? Do judiciário. É a FIFA. Então, assim, a gente. Padrão, né? eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, Que padrão é? Que padrão? Não, um dia lá na palestra também ela falou: eu já tive sentença de entrar processo hoje com 7 dias, tinha sentença. Olha só. Dentro do CPC. Nossa, sonho, né, doutor? Nossa. Eu tenho processo aqui na minha mesa de 96. Magistrados que estão vendo isso. Eu não era nem olha só. advogado. Já passei pelos 4 Precisa A equipe muito íntegra, né? Agora pra gente, ó, não me comprometam com essa parte. Mas, assim, é porque a equipe era muito, né, assim, e o compromisso, a vontade. Eu tenho a gestão em Poder Judiciário também, eu fiz pela FGV. Então, assim, eu gostava, porque o coração. Mas é apaixonante. Estar ali, entregar e realmente. E aí, na hora que eu falei, uau, virou aquela, né, tudo assim, virou uma loucura na minha cabeça. Eu falei, não, e agora eu preciso pôr o coração onde eu... E eu comecei a pedir, Senhor, põe meu coração onde ele precisa estar. Põe meu coração onde ele precisa estar. E aí, assim, fez o regaço. E ele ouviu sua oração. E aí fez o regaço. Eu falo, não é ele que faz, né? A decisão é nossa, né? O livre-arbítrio. Sim. Então, ia estar tudo certo também. Para falar, então todas as juízas têm que deixar de ser juízas e ficar do lar? Eu falei, eu não sei a sua história. De juízas, né? Não, eu não sei a sua história. Precisamos dos toques femininos do né? judiciário. Então, mas não é essa mensagem que eu carrego. Eu falei assim, eu tenho uma família, eu tenho um histórico familiar, eu tenho, né, assim, igual eu não tenho rede de apoio, falar, vai para a avó hoje, vai para não sei o quê. Não, então era eu e meu marido, praticamente só nós, né, nesse cuidado diário, do levar, buscar e tal, conduzir as crianças o dia inteiro. Ah, mas já estava em home office. Gente, mas a cabeça, né, a cabeça tá boa. Esses dias, eu nunca tinha batido nos meus filhos. Olha aqui a revelação, hein? Eu nunca tinha batido, mas eu dava uns gritos, né? Ah, menina, não sei o que, não tinha paciência. O que tá chorando? Por que tá tudo certo? Você já comeu, você já tá limpinho, tá passadinho, tá arrumadinho, já tá pronto. Por que tá chorando? Quero um abraço, mamãe. Não, né? E aí, nossa, olha a mãe, terrível, né? Na hora que eu conto isso, eu falei, Senhor, é daqui pra frente. Não olha os seus pecados mais, né? E aí eu fico, assim, é uma revelação muito forte, porque é um primeiro mistério. É porque a mulher foi gerada. Falar aqui, né? E contar de coisas pessoais. Obrigado, né? Né? Tenho certeza que muita gente vai se identificar, muita gente vai ser abençoada com isso. Porque isso acontece horrores por aí. Então, assim, é um despertar dessa consciência, né? Dessa mãe que quis gerar um filho, porque aí tudo bem, não quero gerar também, ótimo, sua escolha, esteja onde você quer estar. Mas você quis gerar, né? Você quis.
E aí você entregou, né, você entregou esse ministério para outra pessoa, né? Você delegou total. Terceiriza. Terceirização. É mãe, doutora Jéssica? Não, Não ainda. ainda não. Ainda não. A Araceli é mãe, né? Sou mãe de um casalzinho de adolescentes. Põe seu microfone mais próximo. Mais ainda. para o pessoal te ouvir melhor. Aí. Isso, assim fica De melhor. adolescentes. Inclusive, antes, né, deixando eles lá na escola antes de vir pra cá. E a Dayana falando, né, que ela deixou a magistratura pra cuidar, né? E eu já fui ao contrário. Eu abri mão no auge da minha carreira pra ser mãe. E fiquei por conta deles ali 7 anos. Né? E aí, hoje as pessoas me perguntam, mas como você largou carreira, agora você tem que começar do zero? Eu falei assim, não. Hoje, vendo os meus filhos, como eles são, vendo como eles se desenvolveram, como eles estão em detrimento a tantos coleguinhas deles, não me arrependo nem um minuto. Eu faria tudo de novo. Uau. Eu faria tudo de novo. O prazer, a minha recompensa em vê-los bem, eu largaria, se eu tivesse muito melhor, eu largaria de novo. Né? Porque é uma decisão que a gente tem que tomar. Muito nobre, eu acho muito nobre. É uma decisão que a gente tem que tomar. Várias pessoas falam assim, mas e você? Né? Mas você vai colocar um numa escola ou na outra, porque eles têm só 1 ano de diferença. E eu falo assim, não, mas eu tenho que dar prioridade para os meus filhos. E isso foi essa foi a missão que Deus me confiou. Não tem outra pessoa que pode ser mãe deles. Só eu posso ser mãe deles. Aí o pessoal, mas amigas minhas, você tem que ser mais amiga deles. Eu falei assim, não, eu tenho que ser mãe. Amiga, eles têm vários. Eu tenho que ser mãe. E hoje eles são minha prioridade. Só tem chance de ter uma, né? Hoje eles são minha prioridade. Eu falei esses dias atrás também, a gente estava enquanto eles morarem comigo. Enquanto eles não forem adultos, que eu for responsável por eles, eles serão a minha prioridade. Né? Eu não vou, como diz, eu voltei para a política, né? Depois que eu passei pelo divórcio, eu voltei para a política, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. Só que eles já estavam saindo da primeira infância, né? Estava ali com 8, 9 anos, foi quando eu voltei para a política. E eles entenderam isso muito bem. Eu explico para eles sobre política também, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu explico para eles, meus filhos, eles também não é têm... muito nobre. Eles Nosso não têm movimento aqui tem viés exatamente nenhum de alienação. despertar as pessoas para isso, para a importância da política. É muito importante que as mulheres se envolvam. Tá? Eu acredito que eles entenderam isso. Né? Eles entenderem assim, o que é o mais importante? Por que eu fui explicar sobre política para eles? Porque existe a doutrinação nas escolas. Né? Então, o dia que eu peguei uma prova da minha filha e ela colocou lá que privatização era bom e a professora colocou um X de errado, eu falei assim, opa, agora chegou a hora que eu tô vendo que eu vou ter que pegar mais pesado. Então, eu fui, inclusive eu fui na escola e eu falei que eu não aceitava aquilo, porque isso é um ponto de vista, o professor ele tem que ensinar o aluno a pensar, a ver os 2 pontos de vista e não a ler tirar algo. A conclusão dele. E a questão era objetivo ou era o ponto de vista de cada? Não, um ponto de vista. Mas não tem objetivo. Então, exatamente. Exatamente. Mas ela perguntava sobre o ponto de vista. Privatização é bom ou é ruim? E eu falei... Opinião não tem certo e errado. Não tem certo e errado. E aí eu peguei, a hora que eu vi lá, né, expliquei para ela o que era privatização, como é que funcionava, dei exemplos. E ela colocou lá que era bom e tal. Vem um X vermelho lá errado. Eu falei assim, não. Que absurdo. Não tá certo, não. E há quem diga que não, há doutrinação nas escolas, mas eu não quero entrar pra essa pauta, a gente devia a gente vai longe. Quer falar das mulheres. Então, eu comecei a ensinar para eles sobre política. Então, meus filhos, eles são, assim, totalmente desligados de programas que são polêmicos aí no meio dos adolescentes, sabe? Eles são muito tranquilos, são muito calmos. Então, hoje eu paro e falo assim, gente, valeu a pena cada minuto, cada renúncia, cada coisa para vê-los como eles estão hoje. E a mulher, ela tem essa habilidade? Não vou falar habilidade, mas ela tem essa questão, essa pressão de escolher hoje. Ou você... É um peso, né? Um fardo de ser cuidado. Colocaram sobre a gente a questão da gente ter que ser uma profissional bem-sucedida. Né? Aí vem a questão, você falou do feminismo, eu quero estar onde eu quiser. Onde que eu quero estar? Não, eu queria ser mãe. Eu quero ser mãe, eu quero dedicar o meu tempo aos meus filhos. Eu quero dedicar o meu tempo a cuidar do meu lar, né? Como diz agora, vou dedicar meu tempo ao meu futuro casamento. e é isso que eu quero. E já tem outras mulheres que não querem apenas ter uma vida bem-sucedida profissional. Exatamente. Eu falei sobre isso ontem com a minha terapeuta. Ontem na terapia eu conversei com ela sobre isso. Ela entrou nessa questão de se um dia eu quero ser mãe. Não sei porque ela entrou naquele momento, mas ela me perguntou. Eu falei assim, quero.
eu me preparo hoje profissionalmente, financeiramente, para quando chegar o meu momento de casar e ter filhos, eu vou ter uma tranquilidade em poder criar os meus filhos. Mas porque Você eu tá quero, presente, né? Então, assim, você quis abdicar e ser mãe, bacana. Quer voltar? Bacana também. Por que não? Pois é, e essa pressão que é colocada de, você tem que ser um profissional bem-sucedida, você não pode largar para ser. Não, acho que Você acha que tem todo uma mundo competição nisso? Que as pessoas... Assim, eu acho extremamente legítimo. Uhum. Mas a minha percepção, e pode estar equivocado, por isso eu pergunto, é que principalmente a pessoa, que é a turma, né, vamos dizer assim, que é militante, fala que há uma pressão. Então, estou me referindo a essas pessoas que fazem essa pressão. Parece que há uma competitividade, né, muito mais do que uma causa nobre, assim, eu vejo que o negócio é competir, parece que há uma rixa. Não sei se o meu sentimento está equivocado, mas eu sinto isso. Eu vou entrar aqui numa coisinha aqui, vou tentar ser bem rápido, sucinto, é o seguinte, a mulher em si, ela é competitiva, né, gente? Eu falo o O seguinte... ser humano, né? Mas a mulher, ela tem uma competição maior, só que o que acontece não é uma competição. Ela foi instigada a ter essa competição com o homem. E eu costumo falar o seguinte, hoje nós temos Então um você vácuo. concorda que há uma competição? Há uma competição entre mulher e homem, mas ela é uma competição que colocaram na cabeça da mulher, com esses movimentos feministas, né? Uma competição errada. Porque há um vácuo hoje na sociedade e no mundo da feminilidade. Porque a mulher, ela veio a uma luta justa, né, para conquistar o mercado de trabalho e tudo, né? Direito ao Não, voto, essas coisas. Não que a mulher nunca foi divórcio. proibida de trabalhar. Ela nunca foi. Mas ela queria galgar profissões, posições diferentes do que ela tinha antes. Então ela conquistou, é uma luta justa, ela vê isso, mas a que preço que ela conquistou isso? Porque o que acontece? A mulher, quando ela veio conquistar o espaço dela, né, galgar essas posições que antes eram só masculinas, ela esqueceu os valores femininos. Ela se vestiu o quê? Ela se vestiu de valores masculinos para poder pegar o seu lugar ao sol. Ou seja, vestiu da parte mais feia da humanidade. Porque a mulher é a parte mais Ela se bela, mais abandonou. nobre, mais... Ela se abandonou. Quando a gente pensa em mulher, a gente pensa... É o sinônimo de Feminilidade, beleza. delicadeza, detalhe. É nobre, né? Aí pega a parte feia, chucra, bruta, grosseira e fala, não, vamos ficar igual esses trogloditas, que é mais ou menos, me dá essa impressão, né? Mas, doutor, Me parece que é rebaixar a mulher. Mas isso... Desculpa, pode falar. Não, mas a questão é essa. A mulher, o que ela fez? Ela abandonou-se, ela abandonou a feminilidade, ela abandonou os valores femininos para conquistar essas posições. E agora, hoje, no mundo, nós vemos um vácuo dessa feminilidade. Eu penso que essa seja a hora da gente fazer uma nova reviravolta e já que nós estamos nessas posições, agora nós temos que conquistar a feminilidade de volta também. Porque Faz o que muito sentido. faz... Tem que resgatar, né? Resgatar, porque o origem, que né? faz a diferença. Quando a gente... Isso é ser conservador, viu? Conservar o que é nobre, Exatamente. né? O que é Quando a gente belo, vê... o que nos foi legado, né? De como Quando valor. a gente vê... A gente vamos aqui numa... Porque as pessoas gostam muito de falar. Masculino e feminino, polaridade yin e yang. Quando você vai ver aquele desenho representado por uma parte branca e uma preta, ele forma um círculo. Quando ele forma um círculo, ele está se completando e ele gira. Há uma harmonia, né? É uma oposição natural, né, para crescimento. Então, aquilo ali faz girar. Quando você arranca uma parte, a feminilidade ou a masculinidade, aquilo não gira mais. Então, se perde uma daquelas partes na sociedade. E foi isso que nós perdemos. Há uma distorção, eu sempre costumo dizer que há uma distorção para mim no que é igualdade. Igualdade, estou diante da magistrada. E a gente tem um ditado que processo não tem capa, que é o que? O juiz julga sem saber quem que é, ele vai julgar com base nos fatos. E o que é igualdade quando fala sem vida em sociedade? Estou falando do ponto de vista filosófico, mas é o único que faz sentido para mim e também do ponto de vista espiritual. Somos iguais diante da lei e diante de Deus. Diante da lei significa que eu vou ter que enfrentar um tribunal do mesmo jeito que um pobre, que um negro, que um mulher, que um homossexual, que um ateu, que um religioso. Todo mundo vai ter que enfrentar um tribunal da mesma forma. Fez errado, vai ser punido. Fez certo, não vai ter problema com a lei. Isso é igualdade. Temos mesmos direitos, mesmos acessos, enfim. E diante de Deus, querendo ou não, que acredita em Deus, esse aqui é um canal de perfil de seguidores, né, que professam fé em Cristo, um canal de cristãos, conservadores, mas todavia tem gente também que é ateu e que nos assiste, que não tem fé em nenhuma entidade, né, espiritual, mas ainda assim vai ter que enfrentar, a gente acredita que vai ter que enfrentar esse tribunal. De lá seremos todos iguais. Então, igualdade é igualdade diante da lei, igualdade diante de Deus. E desvirtuou-se isso, né? Querendo tornar homens e mulheres iguais quando não são iguais. E não há demérito nisso. A gente falava, acho que já estava gravando o podcast, eu não sei se foi aqui no bate-papo antes, de bastidores.
acho que foi a doutora Jéssica que falou, né, da necessidade dos diferentes, a gente já estava Sim, já dois estava viés. gravando. Exatamente. Eu gosto muito do Jordan Peterson, não sei se vocês conhecem, né, um psicanalista americano, psicólogo, né? Psicólogo, né? Não sei se é psicólogo ou psicanalista. Autor do livro 12, tá aqui o livro, pega ali, olha o nome dele. 12, não lembro o nome do livro dele. Um best-seller, vendeu milhões de cópias. E o que acontece? Ele costuma dizer, eu estou até fazendo um curso dele, e ele estava ensinando o curso da diferença das personalidades, que para o sucesso da humanidade há que haver as diferenças, e que todos nós somos diferentes, iguais em pouquíssimas coisas, porque isso fala de personalidades, fala de experiências, fala de valores, fala de educação, isso fala de cultura, isso fala de percepção do mundo, as camadas do conhecimento. A gente não faz nem ideia, tinha gente que nem sabia que a Ucrânia era o maior país da Europa, achava que era um paísinho lá igual a Bielorrússia, uma coisinha minúscula, né? Não tinha, agora tá sabendo, e tem gente que ainda assim não tá sabendo. O pessoal fala que brasileiro tem crise de vira-lata, eu falo, o que você sabe do Uzbequistão? Sabe alguma coisa do Uzbequistão? Provavelmente você jogou War. Quem jogou War sabe que ele existe. Tinha os Uzbequistão, você voltava os pinados. Se não tivesse no War, você nem sabia que existia, muito provavelmente. Por que o país potência não tem que saber do Brasil? Não é porque a nossa realidade é essa, são nossas camadas de conhecimento. A gente tem acesso e procura saber sobre aquilo que nos interessa, e cada um se interessa por uma coisa. Isso a gente forma pessoas, personalidades, tudo diferente. Então a nossa camada de conhecimento é diferente. A gente não tem nem noção dessa complexidade das coisas que acontecem aqui fora. E ainda assim, algumas pessoas querem ser detentoras da verdade. E não são, ninguém é capaz de dominar a verdade. Daí a necessidade de eu estar aqui sentado com 3 mulheres diferentes, com histórias diferentes, ouvir quem pensa totalmente diferente de mim, porque a história da humanidade, ela pede soluções de problemas, a sobrevivência da nossa espécie pede isso, né? Eu sou cristão, eu sei que Deus é presente, mas ele entregou a terra aos filhos dos homens. Isso é até uma crise que muitos têm. Por que as coisas ruins acontecem? Porque nós viramos as costas para Deus e temos uma vida independente dele, não é ele que governa mais, somos nós, e arcamos com as consequências. Mas nesse processo, para essa evolução, há que ouvir a doutora Daiana, porque ela vai propor soluções que eu não tenho a menor capacidade de alcançar, porque o meu conhecimento, a minha experiência não chega lá, então eu tenho que ouvir o diferente. É o diferente que vai propor soluções diferentes. E isso pede o quê? Um debate maduro. E é o que a gente falava aqui no começo. O que eu lamento muito é que o debate hoje ele ganhou áreas de histeria, de militância. Isso prejudica, porque o debate maduro, como você colocou, é importante para chegar num consenso, né? Você deu o exemplo, foi do voto feminino? Qual foi o voto? Foi, exatamente. Do voto sobre feminino. O voto, a mulher que não tinha CPF. Exato. Então precisou ouvir as vozes diferentes. Inclusive tinha mulher que não queria ter direito ao voto. Tenho certeza. Ela tinha os seus motivos, né? Enfim, né? Hoje agora na guerra da Ucrânia as mulheres não queriam ir. Eu acho legítimo. E outras já foram. Né? E o argumento... E as feministas estavam lutando para não ir. Sim. Porque são mulheres. E esse era o argumento, né? Mas enfim, então me parece que essa competitividade é querer tornar iguais quem não é igual. Não tem como. Eu costumo dizer se acredita em Deus ou não, quem nos segue, ou na natureza. A natureza deu seios às mulheres, deu um útero para receber, né, a nova geração, e deu ao homem músculos, que é para proteger essa mulher enquanto está com o bebê no colo e o bebê no útero. Me parece muito simples entender isso. Basta ter... Muito básico. Abandonar os preconceitos e observar o óbvio. O que eu estou vendo aqui na minha frente? Estou vendo uma mulher com menos músculo, menor estatura, etc. Mas quer colocar igual, ao ponto de, inclusive, agora a gente estava falando aqui antes de colocar num ringue de MMA. Não me parece sensato isso, não me parece que há bom senso nesse debate. Parece que ele se perdeu em nome de uma igualdade que não é igualdade, né? Porque igualdade é isso, sermos todos iguais diante da lei e todos iguais diante de Deus. Confunde-se igualdade com equidade, né? Sim. Confunde-se muito. Igual a doutora Daiana. A Daiana. Dai. É difícil, não é né? a Dai? O que ela fez? Ela teve uma carreira de magistratura e largou depois, né? Decidiu deixar depois. Eu não. O que eu já fiz? Eu estava no início faz o da caminho minha carreira. contrário, né? Eu estava no início da minha carreira e decidi deixar ali. E é isso que tem que haver. Vários pontos de vista, vários sensos, vários consensos para que chegue. Um exemplo disso é a minha que se irmã. Vou até citar ela aqui. Doutora Débora Ribeiro também, Rodrigues. Ela casou aos 17. Obrigada. Com 20 anos, ela estava pastoreando. Pastora evangélica, quando você fala pastor de igreja. Pastora de igreja. Pastoreando no setor Palmares, uma menina. Na verdade, aos 17 anos, ela casou e já foi pastorear. Uau. 17 anos. Meu cunhado, ele tinha seus
acho que 23, por aí. Não, 20. 23, 24, por aí. E foram pastorear. E nessa ida, 3 anos depois, ela engravidou. Então, assim, ela quis terminar o 3º ano do ensino médio dela, casar e ter filhos. Eu achava aquilo um absurdo, porque a minha mãe sempre criou muita gente para ser mulheres corajosas, independentes e que não dependiam de homens ali. Essa frase. E a minha mãe, cristã, a vida toda, ainda não mudou de opinião. Ela ainda não mudou de opinião na questão de... se ela casou ali, ela pensa assim, você casou e de repente você divorciou, você tem que ter sua profissão também, você tem que ter um rumo na vida, né? E ela tá certa. É uma preocupação legítima. Ela tá das certa, é mães. legítima, sim. É legítimo. E eu achava aquilo um absurdo. Meu Deus, a minha irmã, né, 17, mais casando. E eu fazia, acho que ensino fundamental ainda. E Ela é mais velha. Ela é mais velha. Eu fui crescendo e cheguei aos 17 anos na faculdade de Direito. O oposto, né, da minha irmã. E nós sempre muito unidas. Nunca deixamos de ser unidas por ela querer uma coisa e eu querer outra. E tá tudo certo. E eu era né? toda rebelde, né? Toda tatuagem. Fiz uma tatuagem, meu pai já... Aquela coisa e... Aquela certa rebeldia ali, totalmente oposta da minha irmã. Nem parecia que era do mesmo útero, da mesma criação. Mas a minha rebeldia contida, porque eu tinha muito aquele temor. Cresci em lar cristão, então era... Respeito, na verdade. Né? Sempre, mas a minha rebeldia era, eu vou trabalhar assim. Eu vim de família muito simples, eu sou de família muito simples. Então eu falei, vou trabalhar, eu quero ser alguém na vida. Eu não quero casar e ter filho, agora eu quero, né, trabalhar. Fui pra faculdade, formei, pós-graduei. Eu pós-graduando, a minha irmã entrou na faculdade. Olha aí. Com um filho já, né? Com 2 filhos, um menino e uma menina, um rapazinho, 4 anos de diferença. Um rapazinho já, que são meus paixões. E uma menina. E nós ajudamos ela a estudar, né? Minha mãe ajudando bastante, ela cuidando. E minha irmã já era concursada desde os 19 anos dela. Concurso municipal, e enfim, ela foi trabalhando, estudando, aquela luta, aquela guerra, cuidando de igreja, ao mesmo tempo pastoreando. Continua sendo pastor. Ela era pastora até hoje, ela era pastora, mãe de família, universitária, filha, esposa, foi uma loucura o tempo dela do período de faculdade. Hoje ela trabalha com mulheres, ela tem até um grupo aí, uma ação que ela faz. Tem que rede social esse trabalho? Fala aí Tem pra gente. sim, mulheres que ajudam mulheres. Ela faz esse trabalho aí com psicóloga e até pastora, né, também ao mesmo tempo. E é uma das mulheres que eu mais admiro. E quando ela casou e quando a gente estava nesse viés oposto, eu pensava, nossa, não quero ser igual a minha irmã. Hoje eu quero ser um terço que ela é. Como mãe, Uau. como esposa, como tudo que ela é hoje. E eu achava assim que não, que eu ia me sobressair, né? Cada um tem o seu lugar, o seu momento, o seu Sim. tempo. Eu vou chegar ao momento de eu ser mãe, ter, né, meu esposo. Mas ela foi totalmente o oposto. Sim. E tá super feliz, tá Sim. dentro da casa dela, trabalhando com a psicologia dela, com os filhos. E assim, psicóloga e pastora tem aquele desencontro ali mais de religião e ciência. Aquela coisa mais surreal. E ela consegue abrir a boca e falar ao mesmo tempo como uma profissional, como uma mulher de Deus. Ela se formou? Sim, faculdade? sim, Psicologia. ela é psicóloga, Legal. ela formou, tá na pós-graduação dela. E tudo depois de ter filhos. Então, quando você enxerga essa identidade muito clara, você faz... A mulher já tem uma tendência a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Ah, e a gente sim. faz com Tendência maestria, não, né? isso que eu ia Uma falar, habilidade habilidade que excepcional. a gente faz Tanto com que eu a... já estudei com- isso, por exemplo, tanto de com formação louvor, que com eu já tenho nesses maestria, últimos 3 tudo anos. isso. E aí, só que quando você faz isso sem estar no seu chamado e sem entender a sua identidade, aquilo é cansativo. Vira cansativo. Pesado. Igual eu imagino a sua irmã, desde lá de trás, né? Muito certa do chamado, Sim, né? sim. Então, assim, ela fez esse 1000 coisas ao mesmo tempo, porque aí às vezes a mulher fala, tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas assim, tá negligenciando o cuidado com o lar. Né? Então, tá negligenciando alguma outra, o seu cuidado pessoal, tá negligenciando outra coisa. Mas assim, quando é identidade, você fala, hoje eu falo, Senhor, o Espírito Santo me direciona onde é a prioridade hoje, Prioridade. né? E aí você não tem aquele cansaço, você consegue fazer outras coisas também, direcionar, né? Retomar a questão. Ela de teve trabalho. o apoio muito forte do esposo dela, do meu cunhado. Fundamental. Né? Sim. Isso é fundamental. Ele apoiou ela em todos os momentos que ela quis estudar. Quer estudar? Ele é advogado também. Minha mãe apoiou bastante, né? Meu pai, nós apoiamos. Porque ela decidiu do nada que ela queria ser psicóloga. E nós nunca imaginávamos que ela queria e
quis, e pronto, eu quero ser e foi e é. Eu imagino como tenha sido, porque eu sou designer de interiores por formação. E nos últimos 3 anos eu comecei a fazer as imersões, os cursos, né? Fui fazendo vários cursos nessa área da psicologia, do autoconhecimento, e agora eu estou estudando psicanálise. Top. Porque aí, como diz, eu tenho grupo de mentorandas, já mentorei várias mulheres. Porque a gente começa a ver aquele chamado, aquela coisa começa a vir latente, tão latente, que você fala assim, porque lá já não faz mais sentido pra mim. E é uma O que faz fase, sentido é né? Às vezes é uma fase. Eu falo assim, hoje eu vejo assim, a magistratura, para mim foi uma fase. Deus quis que eu passasse por aquele período, né? Naquele tempo, e falou, não, agora você escolhe, já pode ir para outro lugar. Porque assim, eu poderia ter continuado, né? Poderia talvez até ter conciliado, eu imagino. Mas meu coração já não estava. Eu falei assim, gente, eu vou ficar aqui presa por causa da questão salarial, por causa de uma questão de status, mas meu coração não está aqui mais. Essa é a questão. Exatamente. Onde o seu coração Onde está? E é bem isso, meu coração não está mais na arquitetura e no design. Meu coração agora está nisso. E meu coração que tá na política. Amém. Você tá no lugar certo. Eu acho que eu não sei se foi ao Mas deixa eu vivo falar. aqui ou da gravação ou antes, eu falei que o nosso movimento, o primeiro vídeo que eu gravei, que isso aqui é um movimento para despertar as pessoas de bem para se envolverem na política. Chama Politizar e Voz. Em tom de mandamento que teremos que nos politizar para termos voz. E mulheres, Então né, gente, precisamos também. disso. E que Né? tem o quero chamado, até, né, quero até gente? falar Que sobre tem o mulheres na chamado. política, que é um evento. Mas, antes eu queria comentar. Eu ouvi a Araceli falando prioridade, você fala agora prioridade. E eu ouvi uma frase uma vez e eu quero deixar, né, para os nossos espectadores aí que estão nos acompanhando, que a gente ama aquilo que a gente prioriza. E os filhos percebem isso, sabe? Muito bem. Esses dias eu estava procurando para homenagear o aniversário do meu filho de 6 anos de idade, comecei a procurar a foto dele, né? Os aplicativos filtrei por ele e fui achando. Aí eu tô vendo um vídeo lá, eu não sabia eu já percebi hoje que ele pega meu celular, fica tirando foto, filmando. Gracinha. E aí eu tô achando os videozinhos, tem ele assim, falando pro celular assim, meu pai é muito legal. Meu pai, eu não sei o que. E eu tô atrás e falo assim, Theo, larga esse celular. Falei pra você já não mexer no celular. E diz aquele, meu pai, ele gosta de brincar comigo. E eu dando bronca, ele falando, porque a bronca não muda nada pra ele. Ele sabe que ele é amado, Ele né? sabe que você é legal. E que ele tava errado, né? Que não era pra ele estar mexendo no celular. Mas eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, uau, Deus, obrigado. Porque pra mim esse era aniversário, mas eu recebi um presente. Nunca tinha visto esse vídeo. Então, procurando lá, apareceu... E até eu gravei um que até esse vídeo foi muito visto, eu coloquei no meu perfil, que a gente estava na fazenda, nas férias agora, no começo desse ano. Eu virei pra ele e perguntei assim, filho, você sabe que você é amado? Ele falou, sei, por isso que eu sou folgadinho, assim. Falou. Uau! Acho que eu já tinha falado pra ele, pra ver se é folgado, né? Você sabe que você é amado. Eu acho que ele entendeu, aí ele repetiu, eu tinha falado. Não, mas ele entendeu, ele entendeu o sentido do negócio. Por isso que eu sou folgado. E é isso, essa liberdade. Né? Então, acho que a gente entendeu, né, o que é prioridade. A Araceli entendeu, você entendeu, você também já entendeu, vai ter seus filhos, né, vai ter sua família, que é o que tem de mais nobre. Ser bem-sucedido, quem diz que ser bem-sucedido é ter dinheiro? Eu costumo dizer, né, também ouvi de um amigo, que o rico chega mais rápido na beira do abismo. As coisas não têm habilidade de nos preencher, nem pessoas muitas vezes, né? Nós fomos feitos para ter um lugar no nosso coração que é de Deus, tem um lugar da família, tem um lugar, né, do desfrute das coisas de Deus. Mas uma vida sem Deus você pode ter tudo. E o problema é que quando você tem tudo, você descobre que nada disso te preenche. E só resta se jogar no abismo. Porque nada vai trazer essa certeza, né? Então, vocês entenderam a melhor parte, que é o que é nobre, que é o que vale a pena, que é o que vale a pena se dedicar. É isso. Né? Não há coisas não podem nos preencher, coisas não podem trazer essa realização que nós precisamos. Afinal, nós fomos criados, eu creio nisso, né? Respeito quem não acredita, mas eu creio que nós fomos criados para estar conversando face a face com o ser mais sublime do universo, que é o próprio Deus, que diz nos amar, que quer estar conosco e que nos ama. Se eu fui feito para ser amado por esse ser e sentir esse amor, não tem nada capaz de me preencher, a não ser esse amor. É uma questão de lógica. Né? Então, uma coisa simples, menos, como é que eu vou dizer, excelente, não pode preencher o lugar de uma coisa super excelente, que é o lugar que eu tenho para ser amado de Deus. E fica o recado para todos os nossos amigos aqui. Vocês entenderam do lugar na vida de vocês, da família, né? Que é o lugar correto, antes de coisas, de realização profissional, de necessidade de aprovação, que tem muita gente que vai para o mercado que quer ser aprovado, quer ser louvado, né? Ser reconhecido. Mas ser reconhecido
em quê? Por quê? E tem gente que deixa de tomar uma decisão dessa por medo de ser rejeitado, por necessidade de aprovação. Sabe que é o mais nobre, sabe que é necessário, mas preocupa o que vão dizer ao meu respeito. Por Eu isso, tive para mim, vocês alguns- são referências. Alguns questionamentos, assim, nesse período de decisão, tomada dessa decisão, aí chegavam os amigos, aí eu, como uma boa juíza, eu resumia, né, os argumentos e ficava, então questionava assim, então por que não? Aí eu fiquei, né, falei, não, já tomei decisão, tá, mas por que não? Por uma questão financeira? Fiquei pensando, falei, não, meu marido também trabalha, e assim, é um tempo, eu posso advogar, né, e o mentorear os alunos, que é uma coisa que daqui a pouco, pode ser, né, um momento certo eu posso voltar, esse valor aqui, né, agrega, lógico, é um diferencial aí, né, enfim, mas não é essa a prioridade. Isso, em detrimento do meu tempo com os meus filhos, não tem nem um peso, né. Aí voltava, por que não? Então, por uma questão de status? Assim, então, por uma questão de status, eu vou deixar também de priorizar meus filhos? Como isso, né? Então, aí por uma questão de realização como mulher. Aonde seu coração tá? Aí eu falei, uai, mas... Aí, porque assim, chegaram essas perguntas mais ou menos, aí eu fui resumindo, né? Eu falei, mas uma realização como mulher, ok, também já realizei ali atrás, né? E agora o meu coração já é para realizar o papel de mãe, que eu até agora ainda não realizei. E para algumas mulheres, a realização como mulher é ser mãe. E é ser mãe. Só ser mãe, só. É, né? o Só, só. como se fosse Gente, fácil. como dá trabalho ser mãe de verdade, entendeu? Como dá trabalho. É, ser mãe de Gente, verdade. no dia que eu saí, que eu falei, que agora eu tô dentro de casa, eu falei assim, olha, não tem 1 milhão que você sair de casa, paga esse serviço aqui. Não tem. Não tem como. E tem mulher que sai para pagar o dinheiro da babá que fica cuidando, para ganhar o dinheiro da babá. É aquele ditado que tem, você trabalha a vida inteira para juntar dinheiro para desfrutar. Quando você vai desfrutar, você tem que gastar com o médico. Você vai gastar com o médico. É mais ou menos por aí. Então, assim, ter essa consciência, não é que assim, então você vai ficar só por conta. Não, aí agora eles estão no período escolar. O período escolar deles, eu posso produzir de outra forma, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Então, eu já começo a produzir outras coisas, com curso, com aula, alguma coisa assim. Mas sempre assim, Senhor, guarda o meu coração. Não deixa, entendeu? Porque tudo envolve, eu vou a fundo, eu quero ir. E muitas mulheres estão assim, a gente está produzindo, a gente quer produzir, né? Quer fazer, quer acontecer e tal. E tem uma pergunta que eu quero fazer, porque você disse que tomou essa decisão pela família, porque já estava vendo alguns pontos de estresse nos filhos, né? Eles sentindo a sua ausência. Já notou diferença nesse curto período? Total. Nunca mais teve manifestação da minha filha sobre essa questão que a gente falou há pouco. Meu filho nunca mais teve refluxo. Nunca Olha mais. só. Com Tudo 3 emocional. dias, com 3 dias que eu tomei a decisão, ao nível, eles pequenininhos, né? 5 e 8 anos, meu menino falou pra mim, mamãe, até que enfim você chegou. Uau. Eu falei, não foi mamãe, até que enfim você voltou. Você chegou. Uau. Você nunca esteve. Assim, eu amava, né? Eu acreditava que eu amava. Né? Acreditava que estava cuidando. Acreditava. Só que estava, talvez. Mas assim, na forma como Deus queria que fosse, não. Estava longe. Estava longe e eu não sei para onde que eles iriam. Isso mostra o amor de Deus, né? Que Ele cuida de nós. Que Ele cuida. E eu costumo dizer que podcast é assim, a gente começa a falar, tinha uns 5, é sempre assim, eu falei antes, né? Ó, eu A gente resumi separa aqui, ó. 5 temas, a gente não falou nem Estudou, né? do segundo, a gente entrou nem no segundo, e é normal, eu É já assim acostumei. mesmo. Olha o estudo aqui, Podcast é assim. E nós já fizemos, já tem 1 hora que nós estamos conversando aqui. Nossa. Teria 1 minuto para me falar sobre uma coisa que a gente apontou. Pode falar e já faz suas considerações finais também. Foi uma coisa muito importante quando ela falou sobre a falta da feminilidade hoje, né? Na atual conjuntura que a gente está vivendo aí nessa luta do feminismo. Que antigamente, né, quando surgiu o movimento do feminismo e tudo mais, que eu acredito, eu tenho uma visão, eu acho que um pouco mais jovem também, que não estou chamando ninguém aqui de velho. Não, tudo bem. Apenas constatando. Tudo bem. Apenas Eu não tô chamando, só Pode constatando. cortar essa parte. Vocês não são velhos, eu que sou um pouco mais Eu e a jovem. Daiana não só somos da mesma semana de aniversário, como exatamente da mesma idade. Eu sou um pouquinho, né, menos velha. Mais jovem, Mais jovem, verdade. mais jovem. E o meu pensamento, assim, a minha visão hoje sobre esse excesso de
esse excesso de agressividade, esse excesso Virilidade. de das pessoas, das mulheres terem que competir demais, veio sim das nossas outras lutas gerações, passadas. sim. Por quê? Hoje nós temos homens mais conscientes. Antes não tínhamos. Antes Não, mas babacas ainda tem muitos, tem, né? Mas muito claro, menos, né? justo, muito Mas esse é o menos. problema. Acho Só que os que babacas generalizam como se É onde todos eu vou fossem. chegar. É onde eu vou chegar. Antes, a brutalidade do homem, assim, até mesmo na criação, que não tem nem que ser tão julgada, era uma cultura, era muito pior. Então, ali gerou uma brutalidade. Uma Revanchismo, mulher, talvez? Não. Gerou uma mulher mais bruta para lutar por seus direitos, né? Então, gerou isso ali. Hoje, essa brutalidade se transformou em rivalidade. A brutalidade que a mulher tinha que ter ali naquele momento para lutar por uns direitos que os homens machistas mesmo, na verdade os homens machistas não, vou refazer minha fala, os machistas, porque igual eu postei hoje no Dia da Mulher, o homem, no inteiro teor da palavra, ele é homem. O machista não tem nem que falar, o homem machista, não, porque o machista não é nem homem. Ele é um babaca. Ele é um babaca. O homem, no interior da palavra, ele é um homem. Uma imagem muito bacana, muito forte, bacana de ter do nosso lado e ter uma mulher também do lado. Então, assim, o machista é o machista. Para mim, ele não é considerado um homem. No interior da palavra e na visão de Deus também não. Vou botar isso pra mim. Né? Então, eu só chamo isso de babaca. Exato. Então, assim, teve essa masculinidade lá atrás e hoje ela tá sendo mais vista como uma rivalidade. Então, hoje o feminismo ele vem e ele tenta rebaixar o homem em vez de colocar em pé de igualdade. E eu acredito que nosso pensamento e a visão, a luta não é rebaixar, porque lá atrás a mulher era rebaixada. Então, assim, o contrário do machismo tem essa frase, não é o feminismo em si, é a inteligência. Então, Boa. enquanto o machista rebaixava a mulher, hoje a mulher inteligente, ela tem que fazer o quê? Se igualar nas questões dos direitos que nós temos e etc. E não rebaixar ninguém, ficar nessa rivalidade de quem é melhor do que um ou outro, entende? Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel em casa, no trabalho, e a luta é justa quando se trata daquilo que a gente tem em inferioridade. Por que eu tenho que ganhar menos? Você, quando era juíza, tinha que ganhar menos do que um juiz, sabe? Não existe isso. Então, essa masculinidade lá de trás veio a rivalidade, mas não é assim que tem que ser, né? Ela tem que ser em pé de igualdade ali, e o homem tem o lugar dele e eu tenho o meu. Essa era uma pauta que queria entrar da média remuneratória. Esse vamos precisar fazer outra. Esse o primeiro, esse aqui vai ser o primeiro. E já agradeço o convite, né? Fazendo as minhas considerações finais. Foi de muita honra para mim estar do lado de uma mulher tão corajosa, né? Que abandonou a magistratura para estar em um lugar que você quis, que o seu coração pediu, e parabéns, tá tudo certo, como Obrigada, a gente falou tá tudo nos certo. bastidores. E você, ativista, que temos que ter mulheres na política, é isso aí, tamo junto, depois vou te seguir, porque eu acho que eu vou acabar entrando nisso, já tô, né? E vou acabar seguindo. Vai acabar seguindo. Faz muito Espero, sentido. espero que tenhamos sucesso. É um caminho sem volta. Obrigada, Telema, por me Estarão convidar. lá não foi por causa das cotas, porque obrigaram as cotas de gênero, porque não tem ninguém proibindo as mulheres de estarem lá, é o que eu costumo dizer. Exatamente. Criaram essas cotas que, na verdade, são usadas para elegerem homens, Exato. infelizmente. Né? Mas vocês são muito bem-vindos, Exato. necessárias no debate político, necessárias aqui também no podcast, né? Mas quero ouvir também a Araceli, suas considerações finais. Bem, a gente vai ter que fazer um outro podcast para falar sobre isso. Nós vamos fazer outro. E tudo. Vamos fazer, vai ter mulher, né? Todas as vezes que a gente teve aqui com os amigos, a pauta feminista entra em pauta. Nós temos que tomar cuidado, porque tem que ter uma mulher na mesa. Então, vamos dar um jeito de alguma de vocês estar sempre presente. Essa questão da feminilidade aí, que ela falou e tudo. Sim, várias coisas que você falou são coisas que eu realmente não concordo. Essa questão de, mulher ganha menos que homem, não ganha. São profissões diferentes, a pessoa ganha diferente. Eu falo assim, gente, me apontam, por exemplo, ela como juíza, uma pessoa que está na mesma situação que ela, que ganha mais, não ganha, né? Na verdade, é uma distorção do fato simples. Os homens ocupam as posições que têm melhores salários, mas isso tem uma lógica que a gente precisaria de um podcast para falar. Exatamente. Porque não são homens sabotando as mulheres. Ela falou assim, porque os homens estão mais... Não, os homens hoje eu falo que eles estão mais fracos. Eles estão sobrecarregando mais as mulheres. A única coisa que eu consigo ver que o feminismo... Homem fraco sobrecarrega a mulher. Sobrecarrega a mulher. E as mulheres, o que elas fazem? Elas saem numa tentativa de sobressair para dizer que, eu sou bem-sucedida, eu sou isso.
Mas a hora que chega ali, num certo ponto, ela fala assim, eu não aguento mais. Porque ela não foi projetada para aquilo, para tomar tanta sobrecarga, para fazer o papel dela como mulher, como mãe, como esposa, e ainda fazer o papel de provedora, de protetora e etc. Né? Então, eu falo que hoje em dia nós temos homens fracos, gerados por mulheres fortes. Então, tem-se muito que olhar e balancear isso. Porque a mulher está sendo sobrecarregada. Eu falo que a única coisa que o feminismo trouxe foi tirar o direito da mulher de ser protegida e cuidada. Porque o casamento ele também vem muito para isso, né? Para que a mulher pudesse ser protegida, cuidada, para que a prole pudesse ser protegida, ela pudesse se dedicar a isso. Foi assim que a humanidade evoluiu, né? Foi um modelo natural desenvolvido. Exatamente. E a única coisa que eu vejo que o feminismo trouxe para a mulher, na realidade, benefício nenhum, só o ônus. Sério? Eu acho que trouxe alguns, como direito ao voto. Mas eu não isso aí consigo foi nem o concordar. feminismo que trouxe. Isso aí você sabe que foi movimentos mais masculinos mesmo que trouxeram para a mulher o direito de votar, essas coisas aí. A gente pode vir lá desde a Grécia Antiga. No consciente coletivo, o sentimento é que, quando eu digo feminismo, são o movimento das mulheres lutando, né, pelos direitos. Então, acho mas que aí a gente vai lá nas disso, sufragistas sim. e tal, e a gente vai, né, que tem que desenvolver muita coisa, e depois a gente vê. Inclusive, a primeira mulher que teve direito de votar... Você é muito estudiosa do assunto, nós vamos ter que te ouvir. Inclusive, a primeira mulher que teve direito de votar, ela falou assim, não, eu nem sei o que é isso, foi meu marido que me deu, eu nem queria. Né? Então, assim, é igual você falou, eu tenho que estar onde eu quiser. Então, busca-se muitos direitos de sermos iguais aos homens, e nós nunca seremos. Nós somos seres totalmente individuais, igual você falou, você e sua irmã. Gente, gerada na mesma família. Bons, os dois caminhos foram bons para chegar ali num ponto. E aí eu penso, para finalizar aqui, que acho que eu já delonguei demais, né? É o que eu falo, a gente tem que observar até que ponto essa questão essa pseudo-modernização de relacionamento homem-mulher, de papel homem-mulher na sociedade é bom. Eu realmente vejo o feminismo com muito mais prejuízo para a mulher do que benefício. E é o que a gente vem aí vendo ao longo do tempo, não está muito legal. Aí eu quero agradecer a participação, estar perto de vocês. Obrigada por conhecer aqui cada uma da área. Eu já conhecia, o Telésimo já conhecia. Quero ver também, eu quero seguir sua irmã, quero o contato dela também. Vou passar, né? E eu espero que a gente tenha mais aí pra gente poder entrar mais no assunto. Na comissão ela já tá conosco, vai estar na frente conservadora. E a gente vai também. Você tá na frente conservadora também? Não, já tá na frente? Frente conservadora, você fala... Frente conservadora Goiás, não tá. Não. Não, mas então vamos levar ela pra lá, que eu gostei dela também. Precisamos de mais mulheres lá. Então, Daiane? Eu acho que eu sigo. Você lembra que eu tenho uma visão meio poliana? Mas é porque, assim, hoje, né, como você falando assim, cada um acha que tem a sua verdade, tudo. Assim, hoje eu tenho uma convicção, assim, que existe uma verdade. Sim. Uma verdade que eu acho hoje... tolice falar que né? não existe uma verdade. Isso existe. Hoje existe a verdade... Tem a verdade de várias opiniões, mas existe a verdade em todos os assuntos. Né? E para mim, assim, porque no judiciário existiam várias verdades quando eu atuava, né? E nem sempre a justiça trazia o ganho de causa para quem estava com a verdade. Sim. Isso aí, gente... Existe a verdade real e a processual. A processual. Dizer, que é aquela que se consegue demonstrar. Você pauta para outra conversa, sim, né? Pode me chamar aí para outro dia para a gente destrinchar isso daí. Essa turma aqui vai dar muitos podcasts. E aí... Então, assim, para mim, né, depois de ter estudado toda a doutrina do homem, em especial no meio jurídico, né? Descobrir a verdade na leitura da Bíblia, assim, para mim foi um escândalo. E falar assim, como assim, 40 anos e eu não conhecia isso aqui. Então, hoje eu falo muito abertamente, você trouxe, né, é cristão aqui, e eu falo isso hoje sem meias palavras. Que é um canal confessional. Né? E assim, e a mulher, ela encontrar essa verdade, e a Bíblia traz lá, muitos creram. O apóstolo Paulo foi evangelizar na Grécia, enfim, e a Bíblia destacou por 2 oportunidades no capítulo 17 de Atos. Muitas creram, inclusive muitos homens, muitos, inclusive as mulheres influentes. E mais embaixo ele vem. Muitos creram, homens, várias pessoas, inclusive as mulheres proeminentes.
E eu guardei muito isso no meu coração nessa minha fase de decisão, né? Então, como juíza, certamente é um cargo de influência, né? É um cargo de proeminência. E louvo a Deus pela história que eu tenho, né? Honro todos os meus colegas, magistrados, né? Por onde eu atuei, enfim. Mas eu vi que hoje, assim, existe esse chamado, né? E essa mulher, e o Senhor destaca a mulher mesmo, e em especial essa mulher, porque somos nós que realmente transformamos essa humanidade. Somos nós que criamos a ideologia dos nossos filhos. Somos nós que influenciamos os nossos maridos, mesmo eles achando que não. Eles não acham, não. Mas eles sempre vão achar que eles estão mandando. Acha não. Não, achando isso não, né? Nem passa pela nossa cabeça. Que a gente então, esse papel, né? Que essa mulher saiba que esse papel está na nossa mão, já está na nossa mão. Né? Então, não é preciso assumir o papel de ninguém. Não é preciso assumir o papel do homem. A mola motriz do mundo, né? Já é. Ela faz muita coisa e o resto é os homens fazendo por causa delas. Por causa delas, exatamente. Então, assim, que elas não procurem, né, ocupar um lugar que não é delas. Né? Que realmente a gente se posicione aí e com influência, com proeminência, né? E realmente nessa certeza, assim, na busca da verdade e em viver Cristo. E que eu acho que está tudo ali envolvido. Porque, assim, se todos nós vivêssemos Cristo em nós, não precisava de judiciário, né? Não teria briga, não teria rixas. Então, assim, hoje o que eu vejo muito é isso. Assim, e o que eu busco e falo para os meus filhos, olha, que vejam a luz de Cristo, de Jesus em vocês. Porque a partir do momento que isso acontece, resolveria todo o problema da humanidade, né? Verdade. Acho que tudo teria... É uma visão, eu falo, uma visão meio poliana, mas eu sempre estive isso, como diz minha mãe sempre era da turma do vai dar certo. Então é essa a mensagem, agradecer. Poliana, mas foi a visão que Deus criou para que fôssemos, né? Deu um probleminha ali no Adão ali, mas era para ter sido isso. Você falou uma frase, eu quero me despedir com ela. Essa semana eu conversava com uma pessoa que ela queria relativizar a Bíblia, né? Eu falo, você acredita ou não? Não tem como. Relativizar, você pode extrair ali coisas positivas, tratar como um livro de história, mas como manual de fé não há como relativizar. Se você relativizar um ponto, você desconstrói ela toda. E a Fri, pegando o gancho, né? Você falou sobre a verdade, e foi isso que eu falei para a pessoa, ela entendeu. Eu falei, a Bíblia não é só mais uma opinião. Não, para quem é cristão, que eu estava falando com a cristã. E eu me despeço para os amigos falando isso. Para você, cristão, a Bíblia não é uma opinião. A Bíblia é a verdade. É a palavra de Deus. E a verdade vos libertará. Tudo que a gente tem feito, né? Tudo que a gente pretende fazer. Né? E eu quero agradecer, muito honrado, né? Adorei essa mesa aqui. Perdão dos amigos que já estiveram aqui, mas foi a melhor conversa que a gente já teve. É muito bom ouvi-las. Vocês são muito bem-vindas aqui para outras edições. Né? Nós pretendemos começar a gravar ao vivo também em breve. Né? Estamos preparando, que depende de algumas tecnologias, mas vamos nos preparar. E são muito bem-vindas. Espero que estejam abertas a novos convites. Obrigada pelo convite. Agradeço. Foi um prazer estar aqui também. Igualmente. Igualmente.